acender as velas, pastor?
Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Que a graça de Deus possa alcançar o coração de cada um de vocês. Nós estamos mais uma vez aqui juntos, ao vivo, celebrando, adorando ao nome de Deus. Queria estarmos juntos aqui na igreja, mas não podemos ainda. Então que este tempo de celebração a Deus possa alcançar o seu coração, aí aonde você estiver. Já vai aquietando o seu coração, aquietando a sua mente para a palavra de Deus que vai te alcançar neste tempo. Nós vamos ter um tempo de adoração juntos, um tempo de celebração, mas já coloque o seu coração diante de Deus nesse instante e que possamos juntos adorar e celebrar ao nome desse Deus. Convido você nesse instante para que nós possamos ouvir a adoração a Deus em tempo de gratidão. Em meio a toda essa pandemia, tudo que está acontecendo, nós ainda somos gratos a Deus por tudo que Ele faz e por tudo que Ele tem feito a cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida. É muito bom estarmos juntos aqui. Lembre sempre de compartilhar com quem você estiver assistindo. Tire foto, mande pra gente. É muito gostoso ver vocês juntos aí, adorando a Deus, junto conosco aqui, adorando a Deus ainda aqui na sua casa, ok? Vamos juntos celebrar e adorar a esse Deus. Esse é um tempo para você preparar o seu coração. Seja grato por tudo que Deus tem feito para a sua vida. Esperaste que eu fosse a ti.
Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais este momento. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, na nossa vida. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque a tua palavra tem sido consolo, ó Deus. O Senhor tem sido a nossa força. Em meio a tanta tristeza, em meio a essa crise e outras mais que temos passado, ó Deus, o Senhor é a mão que nos sustenta. Nós te louvamos, Pai. Te louvamos por tanto amor e declaramos toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão somente a Ti, o nosso Deus, o nosso Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero dar alguns avisos para vocês. A gente tem tentado caminhar com a igreja, ainda que online, com as portas fechadas. A gente tem tentado buscar a melhor ferramenta, a melhor forma de poder comunicar com você, levar o Evangelho para você, para que você também compartilhe com outras pessoas. Então, que você possa buscar e conectar-se conosco até o momento em que Deus permitir que a gente possa estar juntos novamente aqui na igreja. Então, nós criamos algumas ferramentas para você poder se conectar conosco. Nós temos o nosso Facebook na igreja, onde nós normalmente temos colocado todas as nossas lives. Ela tem sido feita pelo Facebook, porque ainda no YouTube nós temos não um número de inscrição para poder fazer ao vivo. Então o vídeo vai cair amanhã no YouTube. Então você pode conectar a gente a partir do YouTube, a partir do Facebook, o Facebook com as lives como a de hoje, e também no Instagram, o Instagram mais para aviso, e de vez em quando no Instagram a gente tem feito algumas lives com outros pastores, participado de outras realidades. Então conecte-se conosco na nossa igreja, com a forma que você pode se conectar com cada um de nós aqui. Outra coisa, na quarta-feira a gente tem tido um tempo de encontro também com Deus, um tempo na quarta da restauração, esse tempo de perceber Deus se movendo, Deus falando ao nosso coração. Ela é uma live diferente, um pouco mais curta, com o objetivo de falar a palavra de Deus em um tempo de refrigério para a sua vida. Então participe também dessa live na quarta-feira, que nós ainda não podemos nos reunir aqui, mas participe na quarta-feira. E hoje nós iniciamos a nossa escola dominical online. Fizemos uma escola dominical para que possamos juntos aqui realmente perceber o mover de Deus sobre a nossa vida. Também com uma aula de manhã, diferente do culto à noite. De manhã é mais uma aula online, um tempo de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E nós temos conversado sobre esse tema, aprendendo a viver com Jesus, aprendendo a viver como Jesus vivia, um novo olhar sobre o fruto do Espírito, ok? Esse nosso encontro online também, todo domingo às 10h30 da manhã. E o último aviso é o que eu tenho falado desde que nós começamos essa transmissão online, é o nosso encontro aqui, de você poder contribuir com a nossa igreja. A igreja, ela continua com as suas obrigações, com os seus deveres. Nós temos tentado ajudar pessoas, auxiliar pessoas, auxiliar famílias neste tempo difícil que estamos vivendo. Então a sua contribuição é muito importante, com a cesta básica, doando uma cesta básica, doando alimentos para uma cesta básica. Se você não puder doar uma cesta inteira, também através do seu dízimo e da sua oferta. Então você pode contribuir pessoalmente, levando na minha casa. Você pode colocar no envelope fechado, a gente não vai abrir. Se você não deseja como uma oferta que saiba o valor, apenas faça o depósito direto. Você pode deixar fechado esse envelope, eu vou passar direto para o tesoureiro, ou vamos depositar direto na conta, sem constrangimento nenhum. E também o seu dízimo você pode trazer também em casa, ou conversar com Eliseu, nosso tesoureiro, levar na casa dele esse dízimo e essa oferta. Você pode fazer através da transferência bancária, ou você pode também a partir do cartão de crédito ou de débito. São formas de você poder contribuir
financeiramente com a nossa igreja, com os seus dízimos e ofertas, para que a gente possa celebrar e adorar a Deus também a partir da nossa vida, com a generosidade que Deus oferece para nós. Eu quero ler um texto para vocês, o texto que se encontra no Salmo número 63, de 3 a 4. O salmista está lembrando de quem é Deus para a sua vida e a transformação que Deus pode fazer na sua vida. E o Salmo 63 diz assim: o teu amor, Deus, é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. Enquanto nós vivemos, ainda com a igreja fechada, o amor de Cristo, o amor de Deus é muito mais importante para cada um de nós, e nós vamos adorar a Deus, porque a igreja está com a porta fechadas, mas a igreja de verdade não fecha. Nós estamos unidos, conectados aqui, adorando, celebrando e colocando Deus como a fonte da nossa esperança. Então, vamos juntos celebrar e adorar a esse Deus maravilhoso. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor.
Senhor, nós cremos na Tua palavra. Cremos que se estamos com Cristo, nós viveremos. Deus, nós cremos que neste momento, ao entregarmos a nossa vida na Tua presença, o nosso coração, o Senhor fará maravilhas, ó Pai, na nossa casa, na nossa família. Nós Te louvamos, Deus. Te louvamos porque o Senhor nos deixa, o Senhor permite que comecemos, ó Deus, um novo ciclo na Tua presença, Pai. Que nós possamos estar nos quebrantando na Tua presença, mudando o nosso olhar, ó Deus, mudando as nossas atitudes, realmente pensando, ó Deus, nesses momentos, o que temos feito, ó Pai, que alegra a Ti. Nós Te louvamos, Senhor, crendo que o Senhor tem cuidado de nós. Entregamos o nosso coração, entregamos esse louvor, entregamos, ó Deus, a nossa vida, entregamos a nossa família na Tua presença, ó Pai. Que o nosso coração esteja cheio do Teu Espírito Santo. Que nós possamos transbordar, ó Pai, do Senhor. Que nós possamos crer e descansar na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Te dou meu coração e tudo que há em
Ti, Senhor, entregamos o nosso coração, o nosso viver, o nosso pensar e o nosso agir. Nós somos filhos obedientes a Ti, Senhor, e queremos que o Senhor nos guie, que o Senhor comande os nossos passos. Obrigada, Senhor, por todo o cuidado. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. É exatamente essa realidade que nós queremos nesse tempo difícil que estamos vivendo, entregar toda a nossa vida completamente a esse Deus que é capaz de transformar todas as coisas. Eu quero reforçar só um aviso. Lembre, tire uma foto, tire um print do seu celular, tire uma foto de você assistindo, compartilhe nas redes sociais, marque a nossa igreja. É muito bom a gente poder perceber você junto conosco aqui, ok? Bom, hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens chamada Deus ainda tem o controle de tudo. Isso é muito interessante, ok? Porque nós estamos vivendo uma pandemia tão difícil, um tempo tão complicado, temos que ficar dentro de casa, algumas coisas são incertas, algumas coisas geram medo para cada um de nós, e nós precisamos relembrar isso. Eu estava durante essa semana, eu já tenho planejado algumas séries que eu vou trabalhar durante o ano. E quando toda vez que eu vou pensar nas séries, eu penso no que vai ser o ano, no que vai acontecer. Em nenhum momento nós imaginávamos que estaríamos numa situação como essa. Então eu estava em casa, aqui pensando um pouco, conversando, orando um pouco, e me lembrou isso. Deus ainda tem o controle. Os números de casos no Brasil têm aumentado, os números de mortes estão aumentando, a economia está chegando num momento muito difícil, há muitas coisas para serem decididas, há muitas coisas para a gente se preocupar, orar pela nossa vida, pela saúde física, saúde mental, saúde financeira e todas as coisas da nossa vida. E aí a gente está orando, preocupado, pensando, e nós estamos esquecendo dessa grande realidade. Deus ainda tem o controle de tudo. Nós vamos ficar aqui durante 7 domingos. E espero que eu não termine essa série online, espero que termine essa série presencial. Mas nós vamos ficar aqui 7 domingos conversando sobre esse tema. Não se esqueça disso. Deus ainda tem o controle de tudo. E hoje eu quero começar esse nosso bate-papo praticamente como uma introdução para essa série, lembrando de algo: nada novo. O primeiro estudo que nós vamos ter aqui neste domingo é pensar sobre que não é nada novo. O que não é nada novo? Eu tenho uma má notícia para te dar, ou talvez uma boa notícia, depende da forma como você vai olhar isso. O sofrimento não é novo, ok? Não é a primeira pandemia que nós estamos passando no mundo. Não vai ser a primeira vez que você tem sentido a angústia, desespero. Sabe por quê? Porque o sofrimento faz parte da nossa vida. O sofrimento, infelizmente, é algo que invade a nossa história, invade a nossa vida, e isso é desde o começo da história. Em Gênesis 1 e 2 conta a criação do mundo. Gênesis 3 conta a queda do homem. E a partir de Gênesis 3, nós vemos o sofrimento invadindo a história, o sofrimento invadindo a nossa vida e a gente entrando em total desespero. Então o que eu quero conversar com vocês nessa noite é que o sofrimento não é novidade. Os tempos são incertos, mas Deus não. Ele ainda tem o mundo inteiro em suas mãos. O sofrimento, ele é certo. O futuro, ele é incerto, mas Deus ainda tem tudo em suas mãos.
Deus ainda tem tudo sob controle. Apesar de a gente achar que não, apesar de a gente entrar em desespero e dizer, não, Deus, não pode ser, sentir o silêncio de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a história de homens e mulheres sendo impactadas por Deus. E a maioria das histórias que nós encontramos aqui são histórias de pessoas que estavam passando por um momento muito difícil e que Deus entrou nessa história, Deus invadiu essa história e mudou completamente a vida deles. O que nós temos então é que esse livro não é cheio de mensagens boas para um mundo que está tudo bem, para um mundo que a gente não vive. A Bíblia é para o mundo aqui, da forma como nós estamos vivendo aqui, da forma como nós estamos experimentando o mundo agora. A Bíblia foi escrita para esse momento de pandemia. A Bíblia foi escrita para o momento quando tudo está bem, mas ela também está escrita para um momento onde não está bem. Hoje, nesse período que nós estamos vivendo, nós encontramos palavras de Deus, histórias para a nossa vida, que nos ajudam a enfrentar esse tempo difícil e a enfrentar todas as coisas que estão por vir. Então não se esqueça disso, Deus ainda tem o controle de tudo. Os tempos, o sofrimento não é novidade, mas Deus ainda tem tudo em suas mãos. Se você quer uma dica de leitura para esse tempo de pandemia, tem um livro chamado Direção Divina, do Groeschel, e ele escreve assim sobre isso: não há nada mais importante do que estar preparado para enfrentar o mal e o sofrimento, pois eles definitivamente virão. É inevitável, mesmo que você tenha tido uma vida tranquila, até o momento isso não pode durar. Esse é um dos ensinamentos da Bíblia e também faz parte do senso comum. Se o sentido da vida é ser feliz, então o mal e o sofrimento destroem o seu sentido da vida. Um grande tema da Bíblia é como Deus proporciona alegria por meio do sofrimento e não apesar do sofrimento. Vou repetir, um grande tema da Bíblia é como Deus proporciona alegria por meio do sofrimento e não apesar do sofrimento. A Bíblia nos ensina que o sofrimento é inevitável, mas que Deus sempre tem e sempre terá o controle de todas as coisas. Sempre tem e sempre terá o controle de tudo. Não há nada novo. O sofrimento faz parte da nossa vida. O sofrimento faz parte da nossa jornada. Não há nada novo. Mas você não pode se esquecer de uma coisa: Deus ainda tem o controle. E para mostrar isso para vocês de uma forma muito clara e assustadora ao mesmo tempo, eu escolhi a primeira história bíblica que fala sobre o sofrimento, sobre angústia, sobre dor. É uma história bastante conhecida, mas também bastante controversa. A gente às vezes não entende o que está acontecendo aqui. E eu quero ler com vocês Jó, a história de Jó, capítulo 1, e a gente vai tentar entender um pouco mais sobre como o sofrimento e como Deus age em meio ao sofrimento e como Deus tem o controle de tudo, mesmo quando a gente olha para essa história e acha que não, mesmo quando a gente olha para a história de Jó e se assusta com o que está acontecendo. Mas como é bom saber que Deus ainda tem o controle de tudo. Os 5 primeiros versículos diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 cabelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. E ele continua relatando sobre Jó. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia:
talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Ou seja, isso na vida de Jó era uma prática constante. Ele orava, ele chorava e ele oferecia holocausto a Deus pelos pecados dos seus filhos. O que esse texto, esses 5 primeiros versículos revelam para nós é a identidade de Jó. Ele vai dizer, Jó era íntegro e justo. Depois ele vai dizer no versículo 1 ainda, ele temia Deus e evitava o mal. Versículo 2, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Isso na cultura judaica significa prosperidade. Então ele era alguém que era próspero. E segundo também o texto vai dizer que ele era o homem mais rico do Oriente. Não só prosperidade por causa dos filhos, mas também prosperidade financeira. Ele tinha harmonia familiar e ele era o líder espiritual da sua família. Esse homem, ele era alguém realmente que andava com Deus, que amava Deus, que desfrutava da realidade de Deus na sua vida. Jó era alguém que tinha tudo para dizer, eu não estou sofrendo. Só que esse homem passa por um sofrimento que nenhum de nós jamais experimentou. Não na proporção de Jó. Não que cada sofrimento, o de Jó é maior que o meu de hoje. Cada um sofre, cada um tem o seu sofrimento. Mas quando eu olho para a vida de Jó, me assusta. Porque o texto diz, ele era íntegro e justo, temia a Deus, tinha harmonia familiar, tinha filhos, tinha dinheiro, tinha tudo que ele imaginava. Então, ele não tinha como sofrer. O sofrimento não fazia parte da sua vida. E por causa disso, depois de relatar quem é Jó, o texto bíblico mostra para nós uma discussão, uma conversa no panteão dos deuses. Lá no panteão, lá no céu, uma discussão entre, não uma discussão, uma conversa entre o diabo e o próprio Deus. O versículo 6 vai dizer assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e de passear por ela. Aonde está Satanás? De rodear a terra, nas nossas casas, nas nossas igrejas, nas nossas empresas, no nosso país, na nossa família, e de passear por ela. E a conversa continua. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Neste momento, eu preciso dar um parênteses aqui muito importante. Sabe por quê? Deus olha para Jó e diz assim, olha o meu servo Jó. Meus filhos, quando eles fazem umas coisas que me enche de orgulho, eu falo isso, é meu filho. Quando apronto eu falo, é filho da Aline. Mas quando é meu filho eu digo, é meu filho. É isso que o texto aqui diz. Deus está olhando para Jó dizendo, olha o meu filho, olha o meu servo Jó. Ele é íntegro e justo, ele faz as coisas de forma correta, ele age de uma forma maravilhosa, ele chora, ele se preocupa, ele ama os seus filhos. Olha o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse era Jó, resumido por Deus, ok? O próprio Deus dizendo quem era Jó. Como é bom a gente poder tirar suspiro de Deus, dizendo, esse é o meu servo, esse é o meu filho. Que a gente também consiga isso. Só que tem uma coisa aqui. Deus chama isso, Deus fala essa realidade para Satanás. Olha para Jó, ninguém é melhor que ele, ninguém é maior que ele. Ele é temente, ele ama, ele é meu servo Jó. Então o diabo diz assim, porventura Jó, debalde, teme a Deus? O que o texto está dizendo é, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Ele tem dinheiro, ele tem prosperidade familiar, ele tem muita coisa. Será que Jó não tem motivo para ser feliz, para adorar a Deus, para agradecer a Deus, como nós fizemos aqui quando começamos esse culto?
Será que Jó não tem motivo? Então Satanás, de uma forma muito acusativa, ele diz: acaso não o cercaste com bens, ele, sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo que tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. A acusação de Satanás é que Jó amava a Deus porque Deus tinha dado tudo para ele. A acusação que Satanás faz é que ele ama a Deus porque Deus derrama prosperidade, porque Deus derrama amor, porque Deus derrama graça. O problema aqui não existe uma competição entre Deus e Satanás. Satanás tenta acusar Jó e dizer para Deus: olha, Jó só te ama porque ele tem tudo. Sabe qual é o problema? É que a nossa vida espiritualizada de hoje tem pregado isso. Deus te ama porque você tem tudo. Deus te ama porque você faz tudo. E a gente começa a acreditar que eu tenho que fazer tudo para que Deus me ame. Mas o texto bíblico diz essa realidade. Quem faz essa acusação é Satanás. Quem faz essa acusação é o próprio diabo. Você ama a Deus porque Deus te dá tudo. Deixa Ele tirar tudo. Deixa Deus tirar o teu filho. Deixa Deus tirar o teu emprego. Deixa Deus tirar a tua igreja, como Ele tirou. Deixa Deus tirar as coisas. Será que você ainda vai adorar a Deus? Será que você ainda vai amar a esse Deus? É isso que Satanás está dizendo. A resposta de Deus para Satanás poderia ser muito simples: não, Ele me ama porque Ele me ama. Mas o que Deus diz para Satanás é assustador. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estende a mão. E saiu Satanás da presença do Senhor. Não faça de conta que esse texto está tudo bem. Ele é assustador. Porque o que Deus fala para Satanás, ele poderia muito bem dizer: Satanás, Ele me ama porque Ele me ama, porque Ele me conhece, porque Ele sabe quem eu sou. Não, Deus diz: tá bom, então vai lá, tira tudo que tem. É assustador esse texto. Não imagina que está tudo bem, porque esse texto é discutido há anos e séculos. A gente tenta entender, mas quando eu fico apenas nesse olhar da realidade de Deus, eu esqueço de extrair o que está por trás desse texto, do que está por trás de tudo isso. Porque o que está por trás de tudo isso é a realidade de um Deus que permite todas as coisas. A permissão de Deus para o sofrimento também. Deus permite que você tenha um filho, Deus permite que você não tenha um filho. Deus permite que você encontre um emprego, Deus permite que você não encontre. Infelizmente, a palavra de Deus diz para nós que Deus, Ele é permissivo, e a permissão de Deus para o sofrimento é algo que nos assusta demais. E diante disso, eu refleti sobre duas coisas. Todo e qualquer sofrimento humano, mesmo quando gerado pelo acusador, se encontra debaixo da vontade permissiva de Deus, e Ele tem o controle. Todo o sofrimento, seja causado pelo diabo, como na história de Jó, ou seja causado por um mal natural, como na história que estamos vivendo hoje, seja causado por um mal moral desse mundo pecaminoso, seja qual for o motivo do seu sofrimento, é permissão de Deus, e Ele tem o controle de tudo. Nós precisamos olhar para a história de Jó para entender isso. Primeiro é que se encontra debaixo da vontade permissiva de Deus, e Ele tem o controle de tudo. E a segunda coisa que me refletiu ao ler esse texto é que Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças, nem mesmo nos deixa sozinho. É o que nós podemos ler exatamente lá em 1 Coríntios capítulo 10. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Comum. Pandemia, comum. Nada novo. Desemprego, comum. Nada novo. Falta de dinheiro, comum. Nada novo. Morte, comum. Nada novo. É assustador dizer isso,
mas é uma realidade. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. É a própria palavra de Deus que está dizendo isso para nós. Vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas quando forem, Deus, quando vocês não suportarem mais, 1 Coríntios diz que Deus providenciará um escape para que possam suportar. Cara, isso traz um alívio enorme ao meu coração quando eu conecto esse texto à história de Jó. Porque eu percebo que, tá bom, se o sofrimento é permissividade de Deus, se essa pandemia Deus está permitindo e não é nada novo na história da humanidade, o que traz refrigério ao meu coração é saber que Deus, quando eu não suportar mais, quando eu dizer eu não aguento mais, eu não suporto mais, Deus é fiel. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Ele é fiel e Ele providenciará um escape para que possamos suportar. Isso está por trás a esperança que invade o nosso coração. A esperança que muda todas as coisas. Então eu quero repetir para vocês: o sofrimento é comum a todos os homens. Mas eu destaquei o título de novo dizendo: Deus ainda tem e sempre terá o controle de tudo. Você precisa crer nisso. Para você enfrentar a pandemia ou qualquer que for o sofrimento, qualquer que for a dor, você precisa lembrar disso. Deus ainda tem o controle de tudo. Deus ainda tem. Entregue sua vida a Ele, deixe Ele cuidar e controlar todas as coisas. Algumas considerações sobre esse texto, então, que nos ajuda a lutar por esse momento, a lutar por todas essas coisas. A primeira dela é que Deus é o único Senhor sobre a criação e aquele que governa sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis. Deus é o único Senhor sobre a criação, aquele que governa sobre todas as coisas que você vê e que você não vê. O versículo 6 de Jó capítulo 1 diz assim: os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Aqui, filhos de Deus são os anjos. Os anjos estão ali, e agora o texto de novo está lá no céu, no começo da conversa entre Deus e Satanás. O texto bíblico nos leva de volta para esse céu, e nesse céu os anjos se reúnem para encontrar o Senhor. É isso que o texto diz. Essa única palavrinha, ela diz muito para um texto bíblico, principalmente no Antigo Testamento. Sabe o que isso significa? É que o Senhor, só existe um no céu e só existe um na terra. Um só Senhor no céu, um só Senhor na terra. E Ele governa tudo. E Ele cuida de tudo. Os anjos vão apresentar-se perante o Senhor, o dono da vida, o dono da história, o dono da eternidade, de tudo aquilo que eu vejo, de tudo aquilo que eu não vejo. Para ampliar melhor essa ideia, o Salmo 82 diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento, ampliando essa percepção de que Deus governa todas as coisas. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Ele está acima de qualquer coisa. Para ampliar mais ainda, o Salmo 147 diz assim: Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Ampliando mais ainda, o texto diz que Deus governa. E deixa eu dizer algo espetacular: se Deus sabe o número das estrelas, você acha que Ele não sabe o que você está passando? Se Deus não conhece cada estrela, e o texto diz, chama cada uma delas pelo nome, algo que nós não vemos, você acha que Ele não se preocupa com você? Você acha que Ele não conhece você?
não conhece a sua dor, não conhece a sua angústia. Deus é o único Senhor sobre a criação e aquele que governa sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. No sofrimento nós precisamos lembrar isso. Ainda está difícil. Essa pandemia tem tirado o nosso fôlego, tem tirado a nossa alegria em muitas coisas. O desemprego, a dificuldade, a morte, a doença e todas as coisas roubam a nossa alegria. Mas lembrar que Deus sabe o número das estrelas e que conhece o que se passa aqui dentro, traz alívio, porque Ele vai oferecer um escape, no tempo dEle, mas um escape para cada um de nós. E para ampliar ainda mais e encerrar as leituras do texto, conforme os teus juízos, Salmo 119, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não faça a tua lei ter sido o meu, se não fosse, a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Se não fosse o Senhor, se não fosse a sua palavra, se não fosse a sua orientação para a nossa vida, a sua lei, eu já teria desistido. Se não fosse a palavra de Deus que oferecesse alívio nesse tempo de pandemia, eu já teria desistido. Se não fosse a certeza de que Deus oferece um escape em meio ao nosso sofrimento, em meio à nossa dor, eu já teria desistido. Eu gosto muito de uma outra leitura, dica de leitura para vocês, o Diário de Anne Frank. Não sei quantos já leram, mas é um livro muito bacana, que conta a história de uma menina que está com medo, desesperada, escondida num lugar para não ser pega e ser morta pelo nazismo. E nesse texto, no seu diário, um pequeno trecho dele, ele diz assim: vejo o mundo a ser lentamente transformado num deserto, sinto o sofrimento de milhões de pessoas. Contudo, quando ergo os olhos para o céu, tenho a sensação de que tudo vai mudar para melhor, de que esta crueldade acabará e de que a paz e a tranquilidade regressarão novamente. Ela não olha para um novo partido político, ela não olha para uma nova lei, ela não olha para qualquer outra coisa. Sabe para onde que ela olha? Para o alto. Ela olha para Deus. Anne Frank, com medo de tudo que poderia acontecer, ela olha para Deus e sabe que ali em Deus ela encontra a verdadeira esperança. E a última coisa que o texto oferece para nós aqui, algumas considerações sobre esse texto. Se em primeiro lugar nós vemos que Deus governa sobre tudo que é visível e invisível, Deus governa sobre um vírus que você não vê, Deus governa sobre o próprio Satanás, Deus governa sobre os panteões dos deuses, Deus governa seu pequeno mundo, sua pequena vida, sua vida pequena, Deus também governa. Mas em segundo lugar, apesar do possível sofrimento que se aproxima, quando eu olho para o texto, eu percebo que Deus deseja que a gente continue perseverante. Continue perseverante. O que isso significa? Versículo 8: observaste o meu servo Jó? Observaste o meu servo Jó? Se você reparou no texto, e já estamos caminhando para o final aqui, se você reparou no texto, o texto bíblico, em nenhum momento você vê Satanás dizendo: você viu Jó lá? Jó só te ama porque você deu tudo para ele. Não. Sabe quem toma a iniciativa? Deus. Sabe quem fala para Satanás? Olha para Jó. Deus. E eu vou repetir o que eu falei da outra vez. Não acho que está tudo bem nesse texto. Esse texto é assustador. Por isso que eu quero pensar apenas essa ideia que o texto apresenta para nós. Porque quem toma a iniciativa aqui é Deus. E aí eu fiquei pensando, por que Deus vai falar para Satanás, olha para Jó? Por que Deus não deixou Jó quietinho no seu canto? Por que Satanás foi conhecer Jó através da boca de Deus? E isso foi muito difícil para o meu coração entender essa realidade, quando eu olho apenas para a história, sem entender quem é Deus de fato.
E quando eu olhei para quem é Deus de fato, eu percebo que Deus deseja moldar o meu coração, moldar a minha vida e me fazer alguém muito melhor do que eu sou hoje. Muito melhor. Eu nunca esqueço, isso veio muito à minha mente quando eu estava lendo esse texto, quando nós estávamos no velório do meu sobrinho, o pastor que estava fazendo todo o ofício fúnebre, ele dizia o tempo todo isso ficou muito marcado no meu coração. Não era para ser assim, não era para ser assim. O sofrimento não era para existir. Ele existe por causa da nossa vida pecaminosa, por causa do que aconteceu lá em Gênesis 3. Mas ele dizia ao mesmo tempo, só que já que não era para ser assim, então Deus me ajude a ser melhor hoje. Me ajude a ser um pai melhor, me ajude a ser um irmão melhor, me ajude a ter uma família melhor, me ajude a ser alguém melhor. Rubem Alves, ele diz que milho de pipoca só se torna pipoca quando passa pelo fogo. Quando passa pelo fogo. Por isso, lá em Tiago capítulo 1, 12 e 13 diz assim: feliz o homem que suporta tudo com perseverança e aprovação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. Sabe por que eu tenho que ser perseverante? Porque o meu prêmio não está nessa história. Essa história tem morte, desemprego, desespero, pandemia. Eu olho para a eternidade e aquilo que Deus pode oferecer para mim. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Provação que vem da parte de Deus molda o nosso caráter. Tentação que vem da parte de Satanás nos destrói. Quando a nossa vida passa por provação, a nossa fé é aumentada. Quando a nossa vida vive a realidade de perseverar em meio às lutas, em meio às dificuldades, nós somos vitoriosos. Talvez não nessa história, mas a vitória vem. A vitória é aquela que realmente invade a nossa história, transforma cada um de nós hoje, porque é a coroa que virá ainda. Hoje, o sofrimento se aproxima, mas Deus ofereceu um escape, uma forma de mudar essa história. Então persevere, fique firme, não desanime, fique firme, porque Deus é fiel e Ele vai cuidar de você. Ele cuida de você hoje na história, Ele cuida de você te preparando para a eternidade. Mas hoje eu já posso sentir o cuidado e o mover de Deus na minha vida. Para exemplificar isso, nessa parte também, eu já citei isso uma vez aqui na igreja e eu quero repetir, porque Latimer e Nicholas Ridley estavam sendo queimados numa fogueira em 1555 por causa da sua fé protestante. Então eles foram considerados hereges e estavam sendo queimados. E em meio ao desespero, Ridley começa a chorar e gritar, angustiado pela morte difícil que ele teria que enfrentar. E o texto, quando você lê a história desses dois homens, a história conta que quando as chamas começaram a atingir os pés e suas pernas, queimar os seus pelos, Latimer olhou para Ridley e disse assim: console-se, Mr. Ridley, seja forte. Nesse dia, pela graça de Deus, acendemos na Inglaterra uma vela que jamais será apagada. Quando chegar a dor, quando chegar a angústia, fique firme, porque Deus está moldando todas as coisas e Deus cuidará de você. Ridley, eles angustiados pela morte e que estava próximo deles, eles descansam na promessa de Deus, de que Ele é fiel e de que Ele cuidaria de tudo. Oséias 6 vai dizer assim: vinde, tornemos para o Senhor,
porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez ferida e ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródio que rega a terra. Deus virá, Deus mudará essa história. Permaneça firme, confie nele, espere nele, porque Deus virá e mudará todas as coisas. É muito importante a gente pensar tudo isso. E eu quero terminar esse momento com a mesma pergunta que Satanás faz para Jó, que faz para Deus em relação a Jó. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Se você conhece a história de Jó, você sabe o que aconteceu com ele. Os seus filhos morreram, o seu dinheiro acabou, a sua esposa o abandonou, os seus amigos o acusaram. Diante de tudo isso, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Será que Jó não tem razões para celebrar e adorar a esse Deus? Será que Jó não tem motivo para agradecer a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz por cada um de nós? Então eu quero ler para vocês o final da história de Jó, porque depois de perder tudo, final da primeira parte da história de Jó, depois de perder tudo, seus filhos, seus bens, sua esposa, sua casa e todas as coisas, e estar sentado no caco ao ponto de raspar as suas feridas com a doença que ele tinha, Jó diz uma das coisas mais espetaculares que você pode ler na Bíblia em relação ao sofrimento. Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito o nome do Senhor. A pandemia está aí. Bendito seja o nome do Senhor. As coisas estão difíceis. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Jó não adorava a Deus pelo que Deus havia dado a ele. Jó adorava a Deus porque em meia dor, em meia angústia, Deus estava presente, cuidando e sustentando a sua vida. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruta na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar em lugares altos. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e nos ajudará a enfrentar o que é nada novo, o sofrimento. Deus continuará conosco, sustentará a nossa vida e ajudará em todos os momentos. No sofrimento, então, lembre-se, podemos perseverar e fazer Deus sorrir. No sofrimento, Deus estabelece limites e não permite que sejamos provados além das nossas forças. E aprendemos a amar a Deus, não pelo que Ele tem, mas por quem Ele é. Por isso nós te adoramos e celebramos o nome desse Deus, que muda a nossa história e transforma a nossa vida. Vamos adorar a Deus mais uma vez.
que eu fosse a ti, mas vieste a mim ao tomares forma humana. Tu não esperaste que eu clamasse a ti, mas eu pude ouvir tua voz a me chamar. Eternamente grato eu sou, eternamente grato pela cruz, eternamente grato, Senhor, pois vieste aqui para nos salvar. Tu não esperaste que eu fosse a ti, mas vieste a mim ao tomares forma humana. Tu não esperaste que eu clamasse a ti, mas eu pude ouvir tua voz a me chamar. Eternamente grato eu sou, eternamente grato pela cruz, eternamente grato, Senhor, pois vieste aqui para nos salvar. Eternamente grato eu sou, eternamente grato pela cruz, eternamente grato, Senhor, pois vieste aqui para nos Deus, nós somos eternamente gratos, Pai. Eternamente gratos porque o Senhor veio até essa história. Também sentiu a nossa dor. Reconhece e sabe o que é o sofrimento humano. E o Senhor não virou as costas. O Senhor morreu numa cruz por cada um de nós, para que a gente pudesse entender que há vitória sobre qualquer dificuldade na nossa vida. Quando olhamos para Jesus, nós entendemos essa realidade. E nós somos eternamente gratos, ó Deus, porque o Senhor está conosco, nos ajudando em todas as situações, trazendo paz quando as coisas não derem certo, trazendo conforto quando tudo der errado. Nós somos eternamente gratos a Deus, porque o Senhor deu, o Senhor também pode tirar. Bendito seja o teu nome, Deus. Somos eternamente gratos a ti, Pai, por tudo isso que o Senhor faz a cada um de nós. Nos ajude, Pai, a enfrentar esse tempo. Nos ajude a lutar contra esses momentos difíceis. Nos ajude a perseverar em meio ao sofrimento. Nos ajude, Pai, para que esse tempo passe logo, para que as coisas difíceis acabem logo, para que a paz volte a reinar cada dia mais ao nosso coração. Cuide de nós, Pai, sustente a nossa vida. Obrigado por tudo, por quem Tu és e por tudo que o Senhor faz a cada um de nós. Oramos assim em nome de Jesus. E agora que a graça do nosso Senhor Deus,
a comunhão do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estarmos juntos aqui, conectados. Nós tivemos muitas pessoas online aqui, então sinta-se abraçado por cada um de nós aqui. Agradecer ao grupo de louvor, ao pessoal do bastidores ali, que nos ajudou na transmissão, nesse tempo de louvor. Que Deus possa conduzir a cada um de vocês e que vocês sintam o cuidado e o amor do Deus Pai sobre a vida de vocês. Deus abençoe, uma boa semana. Foi muito bom estarmos juntos aqui, ainda que separados, mas foi muito bom estarmos juntos. Deus abençoe, um grande abraço. Compartilhe esse vídeo, compartilhe você assistindo, compartilhe a página da nossa igreja, curta o nosso canal no YouTube, e muito bom estarmos juntos. Tchau, gente, um grande abraço e até os nossos próximos encontros. Deus abençoe a cada um de vocês.